cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Então, até aqui o nosso texto de hoje, vamos olhar aqui para essa passagem. Meus irmãos, nós estamos aqui, como eu já disse para os irmãos aqui na introdução, olhando para esse início da primeira viagem missionária. Há um registro aqui no livro de Atos, o registro de 3 viagens sendo feitas aqui. Podemos considerar assim, né? Talvez a viagem mais famosa desse grupo de viagens aqui, a série mais famosa, seja a segunda viagem que eles fazem, né? Mas nós estamos aqui, então, diante de uma fase no livro de Atos que vai narrar o desenvolvimento da igreja para além daquela região da Judéia, Jerusalém, e dos limites de Israel e ali a Antioquia, que já está na Síria, né? A igreja ela se espalhou para lá, formou a sua base ali em Antioquia, e de Antioquia ela vai se espalhar para o mundo inteiro. E agora nós estamos diante desse evento em que o próprio Senhor comissionou os seus servos ali na igreja de Antioquia para essa missão. E nós vimos essa parte aí na semana passada, o chamado de Deus, né? A igreja estava ali em oração, buscando a vontade de Deus, e o Senhor então pediu para que separasse Barnabé e Saulo para uma obra que ele tinha reservado para esses irmãos. E aqui nós descobrimos que obra é essa, né? A obra de evangelização do mundo. A palavra de Deus sendo pregada ali, a começar, como nós estamos vendo aqui no nosso texto, pela ilha de Chipre. E é importante nós olharmos para esse contexto, porque nós sabemos que Barnabé era de Chipre. Estão lembrados? Lá no capítulo 4 nós já vimos isso, que ele era natural de Chipre, era um levita, era um judeu, nascido ali, seu nascimento, e, e ali em Chipre ele viveu um bom tempo da sua vida. Mas se dirigiu ali agora para o continente, e nós vimos o que aconteceu quando a igreja estava sendo formada, né? Como que ele ajudou a igreja financeiramente, e essa é a primeira menção de Barnabé, alguém que ajudou a igreja financeiramente, mas não se limitou apenas às finanças, mas também no apoio espiritual, no consolo, no auxílio, nas orientações, na conciliação. Um homem muito temente a Deus. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito e de fé, né? Um homem temente a Deus demais. E ele não é coincidência, né? Porque nós entendemos que Deus conduz toda a história. Em sua providência, Deus separou, então, Barnabé ali daquela região, daquele local, a ilha de Chipre, para que ele voltasse agora para lá. E certamente, pela entrada que ele tinha ali com os habitantes daquela ilha, daquele país, pudesse então, talvez de uma forma mais prática e mais rápida, facilitada, o evangelho se espalhar por ali. Então, diz o texto aqui que eles partem em direção da ilha de Chipre. Eu dividi aqui o estudo nosso aqui para facilitar a nossa compreensão em 4 partes. E eu coloquei assim as divisões do estudo para quem gosta de anotar aí e fica mais fácil para acompanhar, né? Então, a primeira parte é os missionários são enviados. E esse envio, ele é por parte do Espírito de Deus, né? É o Senhor que envia. Versículo 4 aí. A segunda divisão compreende aqui o versículo 5, que diz assim: os missionários desempenham o seu papel. Qual é o papel de um missionário? Então, nós vamos ver aqui o que aconteceu, ok? E depois, a terceira divisão é um pouquinho mais longa. Ela vai do verso 6 até o verso 11,
que mostra a oposição que eles enfrentam. Os missionários encontram oposição. Tá bom? Tá indo rápido demais aí, gente? Tá dando para anotar, né? Qualquer coisa é só pegar de volta aí. A gente repassa. Os missionários encontram oposição. E, por último, a última divisão compreende o último versículo aqui lido, versículo 12. Os missionários veem o fruto de seu trabalho. Ok? Então, é bem legal aí essa divisãozinha, fica fácil da gente entender, né? Então, repetindo, para quem perdeu aí, né? Não conseguiu anotar tudo. Os missionários são enviados, depois os missionários desempenham o seu papel, os missionários encontram oposição e os missionários veem o fruto do seu trabalho. Decoraram? Está fácil aí agora para compreender? Então, é um esbocinho que a gente fez, muito simples e fácil de ser acompanhado aí no texto bíblico, né? Se você está com a sua Bíblia aberta, os irmãos conseguem já perceber essa realidade aí. Então, vamos à primeira parte aí rapidamente. Os missionários são enviados. O texto vai nos dizer, então, no versículo 4, que Barnabé e Saulo, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Nós vimos no versículo anterior que a igreja os despediu, oraram sobre eles, né? Impuseram as mãos ali, nós vimos o que isso significa, qual o significado dessa imposição de mãos, por que era importante a igreja fazer isso. Mas, embora a igreja tendo despedido esses irmãos, e de certa forma era uma oferta espiritual da igreja de Antioquia, mas quem estava fazendo esse envio era quem? Era o próprio Senhor, o próprio Espírito. Essa é uma iniciativa do Espírito Santo para aquela igreja. E o Espírito, então, conduz esses irmãos para o objetivo que ele já havia separado. E o objetivo é o quê? É a cidade de Chipre, ou o país, né, a nação de Chipre. E como é que eles fazem isso? Eles se deslocam, eles têm que fazer um deslocamento até a cidade portuária de Seleucia, onde ali existia um porto que servia a cidade de Antioquia. Era considerado o porto de Antioquia, porque Antioquia é para dentro, né? E todo o trânsito de mercadorias e de viagens era feito a partir dali. Eles vão para Seleucia e dali eles navegam para Chipre. Chipre é o primeiro objetivo da viagem desses irmãos. Se você tem alguma dificuldade com relação à geografia, é só você abrir a sua Bíblia aí na última página, lá você vai ver alguns mapas, né? Tem vários mapas lá no final da Bíblia. E aí é provável que na sua tenha também. As Bíblias mais simples talvez não apresentem esses mapas. E ali é bem provável que você encontre também o mapinha da primeira viagem missionária de Paulo. Então é fácil você localizar Chipre aí no mapa e você conhecer, né, a localização. Não era tão distante do continente, alguns dizem que eram 215 a 230 quilômetros mais ou menos de distância do continente. Pessoas mais otimistas chegaram a dizer que em um dia de viagem, de navegação, dava para chegar em Chipre. Eu acho meio difícil, né? Mas, ainda mais com as dificuldades daquela época, né? Mas era uma viagem razoavelmente tranquila e rápida, né? Se tivesse ventos favoráveis ali. E então eles chegam na cidade de Chipre. E a primeira cidade que é mencionada aí, então, é a cidade de Salamina, provavelmente um porto ali nessa cidade, no país, na cidade de Chipre, de onde eles começam, então, a parte de trabalho ministerial, né? Então, nós vimos aqui, queridos, que esses homens eles saem sob a direção de Deus. É o Senhor que está enviando os seus missionários. Nós temos que olhar para isso como a vontade de Deus. Deus sempre, na história da sua igreja, ele sempre levantou pessoas, separou pessoas e enviou pessoas para pregar o evangelho. Missionários, homens dedicados ao ministério da proclamação do evangelho. E isso não pode ser algo, queridos, ignorado por nós, né, pela igreja moderna. Nós não podemos achar que porque agora o mundo praticamente todo já conhece a palavra de Deus, não haja necessidade de nós também continuarmos ouvindo a direção do Espírito Santo
a orientação do Espírito Santo e tomando o caminho que ele nos orienta a tomar, né, para a proclamação do Evangelho. Vimos aqui que essa é uma iniciativa dada pelo Espírito de Deus e esses homens são obedientes no que diz respeito a essa ordem. Eles, embora certamente tivessem ali um apego com a igreja de Antioquia, e até a própria igreja, né? A igreja devia estar muito afeiçoada a esses homens, porque eles ficaram lá pelo menos um ano. Paulo e Barnabé, pelo menos juntos ali, trabalharam por um ano naquela congregação. E fizeram vínculos ali. E toda despedida é difícil, não é verdade? Quando você tem apreço por alguém, é difícil se despedir. Quando a pessoa não é muito boa, dá até graças a Deus, né? Que já foi. Mas aqui não é o caso. A igreja, parece que a igreja está ao mesmo tempo entristecida por despedir esses irmãos e eles próprios, né? Assim, tendo que deixar aquela igreja, mas felizes porque estavam cumprindo a vontade de Deus, sabendo que eles estão indo não para uma aventura, mas eles estão indo para uma missão. Eles não sabem o que eles vão encontrar ainda, mas eles sabem que Deus está direcionando, que Deus está conduzindo as suas vidas. E uma vez que Deus está conduzindo o curso dessa jornada, dessa saída, eles sabem que eles estarão seguros, protegidos e tudo vai correr bem. Existiram algumas dificuldades? Certamente. Nós vamos ver isso aqui ainda mais para frente, né? Muitas dificuldades surgiram. Mas esses homens foram obedientes, né? Eles ouviram o chamado do Senhor, eles entenderam que era a vontade de Deus, entenderam que aquilo ali era Deus quem estava fazendo, não é uma coisa que veio da cabeça deles, não era uma direção dada por pessoas na congregação, mas foi o próprio Espírito, numa ocasião especial, como nós vimos ali na semana passada, que os direcionou a essa viagem missionária. Então, eles são enviados, eles vão. E eles vão, como eu disse para os irmãos, já leram aí, eles vão para Chipre, para a ilha de Chipre, o local familiar, bem familiar para Barnabé, né? E eu acredito que aqui Barnabé, estando à frente dessa viagem, facilitaria, né, os trâmites ali, como agir, para onde ir, qual direção tomar, qual a cidade melhor para se direcionar, onde dormir, onde ficar. Assim eles fazem, né? Então, é interessante porque a partir desse evento aqui, e provavelmente na semana que vem, nós já veremos Paulo tendo um destaque nessa viagem. Barnabé, até aqui, ele aparece como o líder dessa jornada, né? Mas os irmãos verão aí, já no desfecho do versículo 12, os irmãos já veem isso aí, que no verso seguinte ele já vai sendo anunciado como aquele que está liderando o grupo de pessoas que está seguindo com ele. É um grupo pequeno, né? São 3. Paulo, Barnabé e Marcos, ou João Marcos. Estão lembrados dele? Quem é João Marcos aqui? Ele já apareceu na história para a gente, né? Ele já foi apresentado para a gente aqui por Lucas no capítulo anterior, quando Pedro ele é solto da prisão e vai para a casa de Maria, mãe de quem? Mãe de João Marcos, que é o evangelista, né? Tem aí na sua Bíblia o Evangelho de Marcos, é ele quem escreveu. E esse homem, ele ainda é um jovem aqui, né? Ele acompanha esses 2 apóstolos, assim podemos usar esse termo aqui de apóstolos, num sentido mais estrito, né? A missão que eles estão fazendo, está acompanhando eles como um auxiliar. Então é uma equipe pequenininha, né? De 3 ali missionários, não precisa de muita coisa, né? Deus mandou aí só separar 2 daqueles da igreja. Mas em toda viagem sempre é necessário, né? Resolver algumas situações e eles elegem quem? Vamos levar João Marcos, era sobrinho de Barnabé, né? Então ficava mais fácil, talvez, para organizar as coisas, resolver as necessidades, né? Ir à frente, talvez, para providenciar algum suprimento, alguma hospedagem. Então, são coisas normais. Então, eles são enviados aqui, mas nós devemos levar em conta que o destaque está para esses 2 personagens aqui principais.
nós veremos um pouco mais à frente que há um problema relacionado a Marcos, a João Marcos aqui, esse auxiliar, vai ser gerado um problema com ele grande até, né? Que num primeiro momento, aqui no texto, parece ser algo simples, que esse Marcos ele vai desistir da viagem. Por algum motivo, ele decide, quando eles saem ali da ilha de Chipre, ele decide voltar. E, embora Lucas aqui não descreva nenhuma animosidade, nós sabemos que lá na frente ele vai contar, né, que houve. Paulo ficou furioso. Ficou furioso a ponto de se desentender com quem? Com Barnabé. É estranho isso, né? Você vê assim, dois enviados do Senhor, dois missionários enviados, dois apóstolos enviados pelo Senhor, e estão brigando. Tem uma discussão séria lá na frente por causa de algo que acontece aqui. Às vezes a gente olha para a igreja e a gente pensa que a igreja é tudo uma maravilha, né? Todo mundo se entende, só alegria, só rosa, só flores, mar calminho. Os crentes não têm as suas emoções, né? Mas não é verdade, às vezes se estranha, né? Às vezes dá umas briguinhas, né? E a briga que aconteceu aqui com Barnabé e Saulo foi grande. Foi grande a ponto deles se desentenderem tão fortemente que eles se separaram. Cada um foi para um lado. Paulo disse, olha, se João Marcos for com a gente, eu não vou. Então, você escolhe, ou ele ou eu. Dá para imaginar isso? E eles brigam ali, não é que estão brigando na mão, né, irmãos? Eles discutem, né? Tem um desentendimento tão grande que eles se separam, cada um vai para um canto. Né? Isso aqui é triste de ver, mas faz parte, né? A gente precisa olhar para a realidade que nos cerca também nesse campo aqui, né? Essas lutas e dificuldades e embaraços. Barnabé é um homem tão conciliador, tão calmo, né? Barnabé tão tranquilo, contornando os problemas, ajudando. Vem cá, irmão, peraí, ajuda. O apóstolo, né? o servo amoroso, que era cheio do Espírito Santo e de fé, não é isso que é dito dele? Um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, de repente está brigando, discutindo, batendo boca com Paulo. Paulo que escreveu a carta aos Coríntios, lembra do capítulo 13? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, né? Oh, e ele, né, não tem amor certo agora. Agora é briga. Não quero, não. Não, mas tem que. Talvez Barnabé falou, mas perdoa, Marcos, o que ele fez. Não quero saber. Se ele for, não vou. Desentendeu, fez negócio lá. Mas, enfim, isso é um assunto lá para frente, né? Quando nós chegarmos a esse ponto. Isso acontece na segunda viagem missionária. Nós nem estamos saindo da primeira agora, né? Na primeira viagem, estamos na primeira cidade ainda. Mas é importante a gente apontar aqui esses que foram enviados pelo Espírito Santo. Os missionários são enviados. Barnabé e Saulo são enviados e levam junto João Marcos como um auxiliar. Vamos lá, ajuda a gente aqui em alguma coisa. Depois, querido, nós vamos ver que os missionários, eles fazem o quê? Qual é o segundo ponto aí? Qual é a segunda divisão, gente? Esqueceram? Anotaram, não? Eles desempenham o seu papel. Qual é o papel de um missionário, irmãos? O papel do missionário é visitar cada pessoa, comer, tomar café com a pessoa, né? É isso? Ir lá, vou ali, hoje eu vou almoçar na sua casa, sou missionário. É isso? Não, o papel do missionário não é fazer turismo, não é ficar jogando bola, não é jogar futebol aqui evangélico para ver se a gente converte alguém para Jesus. Não é esse. O papel do missionário é o quê? Pregar a palavra. Ele está ocupado com o quê? Com a palavra de Deus. O papel do missionário não é dar sopão na rua. Todas essas coisas, irmãos, podem ser feitas, mas não considerando que isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é você evangelizar? É você proclamar as boas novas, a boa mensagem. Então, se você não faz isso, todo o seu esforço pode ter tido algum proveito, mas não é evangelizar.
Você pode ter ajudado pessoas, socorrido necessitados, você pode ter confraternizado com os outros, feito amizade, mas se você não pregou o evangelho, o arrependimento de pecados, você não evangelizou. Você não cumpriu o papel missionário. E esses homens aqui, eles proclamam. E eles proclamam a palavra de Deus. Eles começam já na primeira cidade ali, anunciando o evangelho. E aonde é que eles começam a anunciar o evangelho, gente? Qual é a estratégia que eles usam aqui para anunciar a palavra de Deus? Eles procuram as sinagogas judaicas. Eles vão para os judeus em primeiro lugar, né? Eles sabem da abertura que eles têm, como judeus que são, para anunciar o evangelho primeiro para os de casa. Vamos anunciar. Nós sabemos que ali em Chipre existiam judeus ali. O próprio Barnabé veio de lá. Existiam sinagogas ali nas cidades. E a começar dessa cidade aqui de Salamina, eles iam em cada sinagoga e aproveitavam o momento de estudo da palavra para pregar o evangelho para os judeus, para proclamar a palavra de Deus. E aqui, Lucas, ele é muito rápido nesse sentido, né? Ele faz uma transição muito rápida. Eles vão de um lado a outro da ilha, eles começam ali na parte leste da ilha e vão para o outro extremo, lá no lado oeste, lá na outra ponta. Eles viajam nesse trabalho missionário, certamente, queridos, tomando ali várias cidades. Várias sinagogas devem ter sido visitadas ali. Lucas não dá esse detalhe, porque Lucas ele está preocupado com o que vai acontecer um pouco mais à frente aí no próximo ponto, né? Que nós veremos isso aí. Então, eles atravessam a ilha evangelizando, pregando a palavra de Deus. Irmãos, o papel da igreja, o papel do missionário, daquele que é enviado pelo Senhor é esse. Nós nunca podemos perder isso de vista. Nosso compromisso é com a pregação do evangelho. O exemplo de Paulo e Barnabé aqui, ele é muito importante para a gente, porque de nada adianta nós nos reunirmos com pessoas que comungam da mesma fé, no único Deus, se não há a proclamação do Evangelho. Paulo e Barnabé estavam em casa, podemos dizer assim, dentro de uma sinagoga. Eles estavam no local de culto a Deus. Mas se o Evangelho não fosse pregado, proclamado, o que adiantaria aquilo? Seria só uma viagem de passeio, não é? A mesma coisa somos nós. Nós não podemos olhar para essa realidade aqui da comunhão com os irmãos apenas como um local onde nós nos reunimos para nos confraternizarmos. Não é esse o propósito. Nós nos reunimos aqui com o objetivo de estudarmos a palavra de Deus, de anunciarmos a palavra de Deus, proclamarmos a palavra de Deus. Esses homens, eles não saíram a passeio, eles saíram numa missão. E eles iam proclamando, anunciando a palavra de Deus. Se não houver isso, não cumpriram o papel, né? A pergunta que fica aqui para a gente, será que nós temos cumprido esse papel? Você, pergunta para você aí agora, você tem cumprido esse papel? Você pode dizer, olha, eu tenho cumprido esse papel de anunciar o evangelho através das oportunidades que Deus me entrega, das oportunidades que Deus me dá. Eu vou e anuncio e falo da palavra de Deus. Então, eles desempenharam o seu papel aqui na proclamação do evangelho. Então, está indo tudo bem até agora, né? A viagem está fluindo, os ventos levaram ele até lá, até Chipre, tranquilamente, não houve nenhuma tempestade, atravessaram o mar de boas, chegaram numa ponta leste da ilha e foram evangelizando as sinagogas. Não há nenhuma menção de problemas com os judeus aqui. Lucas não fala nada disso. Uma coisa interessante é que também Lucas não fala que a respeito de conversão de nenhum dos judeus. É interessante isso, né? Porque eles pregam, está indo tudo bem, mas não há aquele relatório comum a Lucas, né? Olha, muitas pessoas creram naquela cidade, muitas pessoas abraçaram a fé, muitos foram batizados. A gente não tem esse relatório. Parece que Lucas ele está querendo ir logo ao ponto. E o que ele vai apresentar aqui?
ele vai apresentar, queridos, que essa viagem missionária encontra uma oposição. E o trabalho missionário é assim, né? Ele nunca vai ser só tranquilidade. Ele deve, e o cristão, ou o evangelista, ou aquele que anuncia o evangelho, ele deve estar ciente de que oposições surgirão. E qual a oposição que surge aqui? Então, diz o ponto 3 aí do estudo, que os missionários encontram oposição. E foi uma oposição fraca ou forte? O que vocês acham? Olha para o texto aí, a partir do versículo 6. Aparece na história aqui um judeu, é interessante isso, né? Olha só, um irmão, será que pode chamar ele de irmão? Será que esse judeu aqui era um judeu ortodoxo? Será que esse judeu aqui, o nome dele era Bar-Jesus? Uns chamam Bar-Jesus ou Bar-Jesus, né? Seria mais correto. O que significa isso? Significa filho do Salvador. Bar-Jesus. Jesus é Josué, Jesus é a mesma coisa, né? Salvação, Deus é a salvação, é o Salvador. Então, ele se intitulava como filho do Salvador. É interessante isso, né? Mas esse homem, para o nosso espanto, ele é o quê? Ele é um apóstata. Ele é um judeu apóstata, porque ele estava envolvido com magia. Ele estava envolvido com feitiçarias. Era contrário, a lei mandava apedrejar quem fizesse isso. Mas esse homem aqui, ele é um judeu e eles se encontram com outros judeus aqui, Barnabé e Saulo e Marcos, só que agora eles estão diante de um apóstata, um judeu que se desviou completamente e assimilou para si o paganismo nas outras civilizações. E ele aqui, então, ele era envolvido com magias, né? O nome dele era Elimas, né? Significa o mago, né? E esse homem, esse feiticeiro, vai se opor aos missionários. Ele vai se levantar contra os apóstolos aqui que estão indo anunciar o evangelho. E como é que eles fazem? Como é que esse homem faz isso? Diz o texto, então, que ele tenta afastar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Nessa época, queridos, a ilha de Chipre ela funcionava como uma autonomia. Roma tinha dado ali, estabelecido, uma autonomia para essa ilha. Embora estivesse dentro do império, mas ela tinha um governante. Então, esse procônsul, nós devemos entender a expressão procônsul aqui como uma espécie de governador, um presidente, né, se fosse o caso, que comandava toda aquela nação ali. Ele foi colocado ali por Roma, mas ele era a autoridade máxima dessa ilha. E é interessante que diz aqui o texto que esse homem ele quis ouvir Barnabé e Saulo. Nós não sabemos como isso aconteceu, né? Nós não sabemos em que condições ou o que aconteceu para que os apóstolos pudessem ter essa aproximação do dono da ilha, né? Mas há um interesse, diz o texto aqui, que esse homem ele teve interesse em ouvir a palavra. Inclusive, Lucas escreve a respeito dele aqui que ele era um homem inteligente. É isso que está na sua Bíblia? Está aí, né? A VCNA está assim. Era um homem inteligente. A expressão aqui pode ser traduzida também como uma pessoa sensata, um homem sensato, um homem prudente. Também pode usar. Se você quiser trocar aqui o adjetivo, você pode colocar também. Olha, o procônsul Sérgio Paulo era um homem prudente, ou era um homem entendido. Aqui a tradução entrou como inteligente, né? Mas tanto faz. O curioso é que esse homem inteligente estava cercado por um mago, né? Eu não sei porque que Lucas botou isso. Nós não sabemos, né? Talvez Lucas ele quisesse aqui mostrar essa incoerência da parte dos ímpios, dos descrentes, né? Se você abrir em 1 de Coríntios, veja, olha só, pode ser isso. Talvez é uma possibilidade, né? Se você abrir em 1 de Coríntios, capítulo 1, olha o que Paulo escreve aqui no versículo 19. 1 de Coríntios 1, 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios
e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Diante do Evangelho, né, Deus ele abre o entendimento das pessoas para que lhe seja concedida fé no coração. Mas até então, esses homens que não conhecem, que estão cegos para o Evangelho, muitas das vezes são tidos como pessoas sábias, inteligentes, estão em posição de destaque, mas na verdade são cegos espiritualmente, né? E isso é destruído através do quê? Do poder do Evangelho, da luz do Evangelho. Então pode ser que Lucas tenha colocado isso aqui com esse objetivo, né? Para que faça esse contrastezinho aqui. Lucas gosta de fazer essas coisas, né? Como é que pode um homem inteligente estar ligado a um influenciador tão terrível, né? Um enganador aqui? Será que Lucas está querendo mostrar que é uma incongruência da parte dos ímpios? Não sabemos. Mas ele tinha ao seu lado, isso era muito comum, queridos, dentro do paganismo, as autoridades possuírem líderes ou guias espirituais para orientar nas suas decisões. Quando eles tinham que tomar uma decisão, por exemplo, de ir para a guerra, então eles chamavam lá os seus magos, seus sábios, que eram os seus agoureiros, né? Faziam lá suas feitiçarias para adivinhar o futuro. Essa guerra vai ser boa ou não? Posso ir para a guerra ou não? E aí eles faziam lá suas bruxarias, né? E revelavam lá para, não vai, essa não vai não entra não, vai ser ruim. Essa aqui você pode ir. Então era costume disso. Pode ser que Sérgio Paulo tivesse Elimas como esse guia para a sua vida. O que vocês acham? É possível isso? É possível, né? É possível isso aqui ser uma realidade, né? É tão comum assim no meio dos incrédulos daquela época, né? Mas este homem, queridos, claramente estava sendo enganado. Vamos olhar aqui no texto. Qual era a intenção de Elimas? Qual era a intenção desse que se dizia ser o filho do Salvador? Era só extorquir. Porque Paulo vai dizer no versículo 10 aí, quando vai repreender esse homem, lançar imprecações sobre ele, o que diz a respeito de Elimas? Que ele era um homem cheio de todo engano. Cheio de todo engano, o que mais? Cheio de malícia. Olha como ele era. É um enganador, é um mentiroso, malicioso, né? Inimigo de toda a justiça. E ele era também pervertedor dos retos caminhos do Senhor. Então, tudo isso é dito a respeito de Elimas, né? Ou de Bar Jesus. Paulo qualifica esse homem assim. Sérgio Paulo não via isso nele. Sérgio Paulo achava que era uma boa. Tê-lo aqui comigo, eu sou um cara inteligente, né? Eu sou sábio. É importante ter alguém assim para me dar direções. Mas, na verdade, qual era a intenção dessa gente, queridos? Só enganar. Não é assim até hoje. O que vocês acham? Os falsos profetas, né? Diz o texto aqui que ele é um falso profeta, um enganador, um mentiroso. Existem gente assim hoje também? Pessoas assim que assim, querem lucrar com a fé, com a ignorância das pessoas. Meu Deus, está cheio assim. Está cheio de falsos pastores, falsos líderes, que só querem isso aqui, só quer dinheiro. Dá um jeito de arrancar, eu vou ficar aqui porque eu vou conseguir recursos através da ignorância dessas pessoas. Gente, Elimas era esse cara. E diz o texto que ele estava se opondo fortemente ao ensino de Barnabé e de Saulo. O procônsul estava lá, né? Gente, eu quero ouvir, fala mais desse Salvador que é Jesus. Eu quero saber mais. E aí você pode imaginar, irmãos, Elimas lá falando, não ouve ele não. Isso é mentira, isso é engano. Eu que sou o filho do Salvador, né? A salvação está comigo, né? E chega uma hora que Paulo se irritou, né? Porque diz o texto que ele tomado pelo Espírito Santo, não é isso que diz o texto então? Verso 9, né? Mas Saulo, aí aqui o nome dele é mudado, né? A gente começa a vê-lo como Paulo. Também chamado Paulo, talvez até pelo nome do Sérgio Paulo, né? Um nome grego aqui. Cheio do Espírito Santo. O outro estava cheio de diabo, né? De demônios ali.
E Paulo, então, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: o que ele diz para ele? Filho de quem? Filho do diabo. Hã? Paulo foi manso e humilde aqui. Como é que Paulo foi aqui nessa, nesse confronto? Meu Deus, ele rebentou com o cara. Filho, você diz que você é Bar-Jesus, você diz que é filho do Salvador, mas você é Bar-Satã, né? Se a gente fosse usar o termo hebraico, né? Seria Bar-Satã. Você é filho do diabo. Você não é nada filho do Salvador, você é o próprio filho do diabo. E aí vai dizer o que é: cheio de todo engano, maldade, inimigo de toda justiça. Eu digo, por que você não tenta perverter os caminhos retos de Deus, né? O que Paulo fez então aqui? Paulo lançou a maldição dele, né? Hã? Paulo não teve medo, não. Paulo, ele fez isso pelo Espírito de Deus. Não é que ele falou de si próprio. Ele foi levado pelo Espírito a fazer isso. O texto é bem claro. Ele lançou aqui uma imprecação movida pelo Espírito Santo. Você vai ficar cego. Você não vai ver nada a partir de agora por um tempo. Agora vai cair sobre você escuridão. E o que aconteceu? Na hora, irmãos. Elimas, ele é tomado de uma escuridão de trevas, porque era aquilo que estava nele, né? Era um homem cheio de trevas. E agora essas trevas foram reveladas. Essas trevas tomaram completamente a sua vida, inclusive nas suas percepções visuais. E ele fica ali patetando, né? Andando de um lado para o outro, querendo auxílio, sem ver nada. Não sei por quanto tempo, né? Paulo disse que ia ser só por um tempo, mas não sabemos quanto tempo foi aqui, né? Mas ele age pelo Espírito Santo. E, queridos, isso aqui é uma batalha espiritual, né? O Evangelho, ele vai passar por isso, queridos. Quem proclama o Evangelho sempre vai passar por oposições. Você já passou por isso? Alguma vez você já pregou o Evangelho e encontrou resistência de alguém? Quem aqui já? Alguém já passou por isso? Aí. É confronto mesmo, a pessoa se levanta contra para proibir, para impedir você falar. Quantas vezes, mano, já pregando o Evangelho assim na praça, né? Aí a pessoa botava som alto para não deixar a gente falar. A voz, né? Ia fazer o quê? Não tinha mais o que fazer. Dá vontade de fazer igual o Paulo, né? Se fosse como ele falou assim: vai ficar cego, vai queimar essa caixa de som, né? Paulo falou assim: comigo foi uma bênção. Fiquei cego, mas foi uma bênção. Mas agora vai cair sobre você juízo de Deus. E ele ficou cego, né? Então, talvez por 3 dias também, não sei, né? Não sabemos. Mas, queridos, às vezes o evangelho passa por isso. Nós vimos aqui, né? Países onde o evangelho é tão perseguido que até as autoridades sufocam o evangelho, impedem você de pregar, de anunciar o evangelho. São oposições. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Até no nosso contexto aqui de maior tranquilidade e liberdade, nós encontramos oposição. Você vai falar para alguém da sua família mesmo, vai evangelizar, vai pregar Jesus na hora, a pessoa fica aborrecida com você, irritada, te expulsa, né? Quantos testemunhos eu já vi de filhos que foram expulsos de casa pelos pais porque se converteram. Se converteram, foram pregar para os pais. O pai falou: olha, se você quer ficar na minha casa, você tem que abandonar esse negócio de Jesus. Ou você abandona esse Jesus, ou você abandona essa casa. Já vimos vários testemunhos assim, de pessoas que passaram por isso. Então, isso nos mostra que uma viagem missionária, na proclamação do Evangelho, não é só facilidade. E aqui está diante de nós uma batalha muito grande, não é verdade? Não é uma batalha uma batalha simples, né? Você passar simplesmente, não quero, não, obrigado. Eu queria falar de Jesus para você, não, muito obrigado. Para depois. Tem gente que rejeita o evangelho assim, né? Depois, não, agora não, estou com pressa, não dá não. Mas há pessoas que rejeitam com mais ênfase e ainda tentam impedir outros de crerem. Você está pregando lá e a outra está incomodado. Quantas vezes, irmãos, eu já fui pregar assim, em lugares, na rua, em casas, em praças,
enquanto eu estava pregando para uma pessoa, os amigos vinham começar a fazer aquela baderninha e tirando a pessoa do lugar. Vamos embora. Não, não, vamos lá. Ó, fulano está te chamando aqui, ó. Né? Aquela velha desculpa, né? Ó, fulano, vem cá, estão te chamando aqui, ó. Quer falar com você aqui, quer nada. Só para tirar o amigo, né, daquele contexto de evangelismo. Isso acontece direto. E isso aqui agora é num nível maior, né? Então você imagina, Paulo tentando pregar, Barnabé tentando pregar, o procônsul querendo ouvir, cheio de sede, Deus já abrindo o coração dele, né? E esse filho do diabo, literalmente, né? Se opondo, dizendo, não, não ouça, não, isso aí não. Paulo, cheio do Espírito, falou, você vai ficar cego, seu filho do diabo, vai ficar cego. E assim foi. Agora, o último ponto aqui para a gente encerrar, está na hora, né? Acabou nosso tempo. Os missionários veem o fruto do seu trabalho. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. O que, que diz o versículo 12? Versículo 12 diz, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com o quê? Com a doutrina do Senhor. Ele viu aquilo e falou assim, nossa, esse homem realmente era um enganador, estava perdido. Jesus é o verdadeiro Salvador. Esse Bar Jesus aí não está com nada. É filho do diabo. E eu preciso me apegar a esse Deus que esses homens estão pregando. E ele crê. E aí nós temos o fruto, né, querido? Interessante que passaram a ilha inteira, ninguém foi salvo. Aí quem se converteu? O dono da ilha. O dono da ilha, o dono de. Aí você já imagina o que aconteceu depois, né? Esse homem convertido. Será que as portas para o evangelho se tornaram mais fáceis ali, abertas? Com certeza, né? Não temos detalhes aqui. Mas é claro que, irmãos, certamente alguns devem ter crido, né, na pregação de Paulo e Barnabé ao longo da ilha. Mas Lucas não quer focar nisso. Lucas ele tem um propósito de apontar algo maior. Olha, o dono da ilha se converteu, o dono da nação se converteu. Aí você já imagina, né, o que vai acontecer com aquela ilha. A palavra de Deus vai o quê? Vai se espalhar. E depois, Barnabé, na segunda viagem missionária, ele vai voltar para a ilha lá com João Marcos. Aí a gente fica na expectativa. O que aconteceu? Não sabemos, porque Lucas não conta. Né? Nós não sabemos como é que foi. Mas certamente o evangelho avançou ali. Amém, queridos? Entenderam? Alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário do texto? Ficou algum ponto para ser esclarecido do estudo? Deu para entender, né? O que a gente aprende aqui nesse texto, querido? Nós aprendemos, nós podemos tirar algumas lições aqui, né? Uma delas é que nós devemos estar atentos ao chamado e à ordem de Deus para nós irmos. O Senhor envia pessoas e nós devemos ir quando o Senhor nos mandar. E quando Deus mandar outros, qual é o nosso papel? Virar as costas para eles, né? Agora você quer ir, vá sozinho. Né? É isso que a gente faz? Não, né? Como que a gente pode fazer? A gente deve apoiá-los em oração, em jejuns por eles, apoio financeiro até, ajudar. Esse é o papel da igreja. É triste ter que sair para a igreja é tão pequenininha, tem que sair outro, vai para um lugar, começar um trabalho. Mas a igreja tem que entender que esse é o papel missionário. A igreja tem que entender que muitas vezes, né, ela vai enfrentar oposição. Mas ela tem que desanimar diante das oposições? Temos que desanimar, irmãos? Está difícil, vamos parar, vamos orar mais não vamos mais pregar mais não, vamos encerrar aqui a nossa jornada ministerial ou de evangelização nesse lugar. Não, vamos continuar, né? Às vezes, não há uma conversão aqui, nem ali, nem acolá, mas Deus está preparando, né? Uma situação que vai gerar uma conversão talvez em massa. Eu creio que essa oposição aqui, na mente do diabo, foi assim, olha, vou parar esses homens logo na primeira viagem deles. Eu vou frustrá-los no primeiro propósito missionário deles. E eu vou colocar esse Elimas aqui, o meu servo, para se opor a eles até que eles se desanimem e desistam. E parem de falar. Mas eles pararam? Não, né? Continuaram, entenderam que era uma guerra. Paulo entendeu, né? Paulo discerniu. Isso aqui, ó, tá estranho isso. Isso aqui é coisa do diabo. Esse homem,
Ele não é uma oposição comum. Ele é o próprio diabo trabalhando pela boca dele, de Elimas. E aí Paulo, então, toma providências espirituais. E nós precisamos ter esse discernimento, né? Que algumas situações vão exigir de nós ações assim também, de intensa oração, de discernimento e de perseverança. Amém? Que Deus nos ajude, né? A permanecermos firmes diante de algumas dificuldades que nós enfrentarmos, porque, irmãos, a recompensa é certa, né? No Senhor, a Bíblia diz que o nosso trabalho não é o quê? Não é vão. O Senhor recompensa. E certamente aqui, os moradores dessa ilha foram amplamente abençoados com os esforços missionários de Barnabé e Saulo e João, né, que estava ali auxiliando. Então, que você considere isso, né? Olha, Deus pode me usar para levar o evangelho para pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Ou eu posso ser um instrumento, como João Marcos foi, né, de apoio para aqueles que estão ali nesse trabalho. Eu posso apoiar isso, eu posso ajudar, eu posso fazer algo para que o evangelho ele avance. Então, que você seja sensível, que nós sejamos sensíveis a essas direções do Senhor e não desanimemos diante das dificuldades e adversidades que vão aparecer. Porque as adversidades vão continuar e na semana que vem nós veremos isso. A partir do versículo 13 aí, a primeira dificuldade é que João Marcos voltou. Talvez, né? Aquela cena ali impactou ele. Ele falou assim, caramba, né? O negócio aqui é pesado, né? Se fosse mais tranquilo, mas foi uma situação difícil. E ele resolve voltar. Há alguns problemas. A viagem vai se desenvolver agora com apenas Barnabé e Saulo, vai ficar mais difícil, mas vão ter frutos aqui. E aí nós vamos olhar a partir da semana que vem o desenvolvimento dessa viagem, dessa primeira viagem missionária. Ok, irmãos? Muito bem, vamos orar? Vamos orar e encerrar esse momento de estudo. Agradecer a Deus, pedir que o Senhor nos conceda essas coisas como igreja também.